Fala galerinha, sejam super bem-vindos à aula 22 do módulo 2 do curso preparatório CPA, ok? Na aula de hoje nós vamos falar sobre taxas dos fundos de investimentos, tudo bem? Então, vem comigo que nós vamos começar aqui então falando sobre a taxa de administração, ok? E aí vamos lá. A taxa de administração, ela incide sobre o patrimônio líquido do fundo. Então é um percentual que é cobrado ali ao ano, ok? Mas a dedução dessa cobrança que ocorre ao ano, ela acontece diariamente, ok? E a taxa de administração, vale lembrar, reduz o valor da cota, tá? Então, você me pergunta o seguinte, Albano, como nós bem sabemos, né? Fundo de investimento é uma empresa, então é um CNPJ com fins lucrativos, ok? E aí, como é que esse fundo ele gera receita? Onde está o ganho desse fundo de investimentos? Ora, nesse caso, está nas taxas. Como ocorre aqui, por exemplo, taxa de administração, que é, né, enfim, para custear ali o salário, né, do administrador, né, para pagar também os outros funcionários desse fundo. Então, para isso tem aí as taxas, incluindo nesse caso a taxa de administração, que incide, vale lembrar de novo, sobre o patrimônio líquido do fundo, percentual aí cobrado ao ano, com dedução acontecendo diariamente, reduzindo então o valor da cota após a dedução dessa taxa, que é a taxa de administração, tudo bem? Já a taxa de performance, ela funciona da seguinte maneira. Ela incide sobre o ganho que supera o benchmark. Tá? Então eu vou vir aqui para o slide branco, só para fazer um desenho rápido aqui para vocês. Só para vocês entenderem aqui o seguinte, vamos lá. Vamos colocar aqui um fundo ação, ok? Então, como nós bem sabemos, o benchmark, a referência, quando a gente fala de ações, é, por exemplo, o Ibovespa, ok? É o Ibovespa. Então, o benchmark desse fundo de ação é o Ibovespa, a referência, né, o seu indexador, tudo bem? E aí vamos dizer que o Ibovespa, ele teve ali, sei lá, ele valorizou durante o decorrer de um semestre, né, vamos dizer assim, sei lá, 10% de crescimento, de valorização, o Ibovespa valorizando, né? Então, o Ibovespa ele teve esse crescimento de 10%. Já esse fundo de ação especificamente falando, que eu estou citando aqui como exemplo para vocês, né? Vou colocar aqui, ó. Aqui foi 10%. Aqui o Ibovespa, né? E aqui o fundo de ação, ele teve aqui, ó, um crescimento de 15%. Beleza? Então, nota-se que esse fundo de ação, apesar dele ter o Ibovespa como seu benchmark, como seu indexador, ele superou o Ibovespa. Né? Ele superou. Ele ficou acima do Ibovespa em termos de valorização, em termos de crescimento. Então, teve essa diferença de ganho. Ok?
E aí, nesse caso aqui, ó, por exemplo, aqui o Ibovespa, 10%, né? E o fundo de ação aqui, todo esse quadrado aqui, que foi 15%, superando aqui, então, nesse caso, o Ibovespa. E aí, quando ocorre esse ganho que supera o seu indexador, que supera o seu benchmark, o seu índice de referência, tá? Aí tem, nesse caso, a cobrança de performance, a taxa de performance, que incide, nesse caso, sobre o ganho que supera o benchmark, nesse fundo especificamente falando. E a cobrança ocorre semestralmente, por isso que eu citei ali o exemplo do crescimento de ambos ali no período semestral. A sua metodologia aqui, então, é a linha d'água, tá? E aí você pega outro aqui, ó, por exemplo. Vou pegar aqui. Você pega aqui, ó, CDI. Vou pegar mais pra cá, CDI. Né? Vamos lá. 2023, ele foi de, sei lá, 110%. Ok? 24, ele foi de 105. Aí teve uma queda, né? Aí nesse caso não cobra a performance, porque não superou o seu benchmark, não superou o seu índice de referência, o seu indexador. Só que, em 25, vou separar aqui, ó, para ficar organizado. Em 25 teve aqui, ó, um ganho de 125%. Então, perceba que lá em 2025, ele quebrou o recorde de 2023 e superou o ganho do ano anterior. Superou, ficou acima do seu indexador, acima do seu benchmark, acima do seu índice de referência. E aí, nesse caso, vai ter o que nós chamamos de taxa de performance. Ok? Então, só para ficar essa parte clara para vocês, beleza? E aí, voltando aqui, então, de novo, taxa de performance. Ela incide sobre o ganho que supera o seu benchmark, o seu indexador, o seu índice de referência. A cobrança é feita semestralmente. Vale lembrar que é uma taxa que só é cobrada quando o ganho do fundo supera o seu indexador, o seu benchmark. Quando o ganho do fundo é acima do seu benchmark, né? Tá bom? Ingresso incide sobre aporte. Né? Tem essa opção de taxa de ingresso. Incide sobre o aporte, no momento que você faz o aporte. E tem também ou a taxa de saída, que incide, nesse caso, sobre o resgate. Ok? Então, aqui, só para a gente encerrar essa parte, né? Aqui, que foi 110. Vou colocar aqui, só pegar aqui, meu. Então, aqui, pessoal, só para a gente encerrar essa parte, ok? Então, aqui em 2023 teria a cobrança, ok? 2025 também, tudo bem? E não teria, portanto, a cobrança da taxa de performance aqui, a taxa de performance, perdão, em 2024. Beleza? Então, só para encerrar essa parte aqui. E aí, pessoal, então, para encerrar mais essa aula,
pouquinho de vida real aqui para vocês. Eu trouxe este fundo de investimento aqui, ok? Com as seguintes condições aqui, ó. Vou pegar aqui meu. Então vamos lá. Investimento inicial mínimo R$500. Investimento adicional mínimo não há. Resgate mínimo também não há, ok? Horário para aplicação, 18 horas. Valor mínimo para permanecer R$50. Não tem carência, ok? Aí tem esse detalhe aqui, se você quiser pausar o vídeo aí para ler. A parte aqui que fala de conversão de cotas, tudo bem? Pagamento dos resgates. Taxa de administração. Aqui, ó, 1,75% do patrimônio líquido do fundo, que é cobrado anualmente, porém deduzido, com essa dedução acontecendo todos os dias, diariamente, todos os dias úteis, né? Ok? Taxa de entrada não há. Taxa de saída também não há. Ok? Não tem, nesse fundo aqui especificamente falando, não tem taxa de performance. Não tem, eles não cobram nesse fundo aqui a taxa de performance, tá? Então, com isso a gente termina mais essa aula, ok? E eu te espero com muita empolgação e entusiasmo na aula 23, tá bom? Então, um beijo, valeu e até a próxima aula. Tchau!